boa noite. Isa, Juliano, Carol. Sejam bem-vindos aí ao nosso encontro de hoje. A Cris entrou aqui. Estou esperando ela conectar. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia. Eu fiquei com medo aqui porque o Instagram deu uma mudada, né? Ah, mudou, né? Realmente. Algumas coisas mudaram. Eu fiquei falei, ai meu Deus, será que eu não vou dar conta de autorizar? Mas deu tudo certo, estou Deu tudo aqui. certo. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos para a nossa live de hoje, que nós escolhemos aí, né? Por onde anda seu olhar? Vamos ampliar as nossas percepções, né, Camila? Seja bem-vinda, Gabriele, Gabriele, Margarida, Ana Carolina, sejam bem-vindas. Vou pedir para vocês irem encaminhando aí para as pessoas verem a live, porque como o Instagram mudou, então nem sempre aparece aí para as pessoas a chamada da live, né? Então, ei Jana, ei Carol, sejam bem-vindas, tudo bem? Obrigada pela presença de vocês. A gente espera aí, né, Cris, nessa noite que de alguma forma a gente contribua para ampliar aí essas percepções, primeiro para a gente poder avaliar por onde a gente está caminhando e quais são as outras, né? Por onde anda o seu olhar, o nosso olhar, e ao mesmo tempo como que a gente pode, qual que é o nosso nível até de abertura, né? Para a gente poder olhar aí para outras direções também, né? Então, antes de começar, Cris, vamos nos apresentar? Vamos sim, Camila. Você quer começar? Então, eu posso começar. Então, meu nome é Cristiane Peretti, eu sou psicóloga sistêmica, terapeuta de família, casal, individual. Quando eu trabalho com crianças e adolescentes, normalmente a gente faz algumas sessões de famílias junto com a família toda, né? Porque a contextualização ela é muito importante, a gente vai verificar isso. Esses laços familiares, eles são definidores, né, Camila? Para formar nossa personalidade, o nosso jeito de ser, de lidar com os problemas, né? Tudo isso é formado aí na nossa primeira infância. Então, trabalhar com família é um privilégio, né? E é muito gostoso. Eu, particularmente, sou apaixonada por esse trabalho. Mas não trabalho só com família, né? A minha primeira formação foi em sistêmica, mas eu também eu fiz especialização em TCC e família pelo Espaço Integrar, e agora estou terminando a formação em terapia do esquema, que completa tudo isso que a gente vai falar aqui hoje e que aguça ainda mais o nosso olhar, o nosso entendimento, a nossa compreensão, as nossas trocas aí relacionais, né, Camila? É isso aí, é isso aí. E é interessante que a gente tem uma formação que vai se encontrando, né, Cris? Eu também sou terapeuta sistêmica, e eu trabalho com atendimentos individuais de casal e de família. Crianças e adolescentes a gente trabalha, né? A gente faz o atendimento envolvendo as famílias. Então, assim, eu falo que a gente trabalha com todas as idades, né? Você atende qual idade? Quando você a gente está atendendo o adulto individualmente, a gente está atendendo a criança interna dele, está atendendo a adolescência interna dele e automaticamente está atendendo toda a família, né? Porque é esse o objetivo da sistêmica, o nosso olhar é muito para formação dessas relações, né, Cris? Como que essas relações são formadas e a qualidade dessas relações, porque hoje a gente já sabe que a qualidade das nossas relações, elas contribuem para uma saúde mental,
né? Eu acho que é Exatamente. todo o trabalho que a gente vem fazendo em todas as nossas lives, falando muito sobre conexão, falando muito sobre vínculos, sobre emoções, né? Então, assim, nós somos seres relacionais. Enquanto a gente está com vínculo saudável, com uma conexão saudável, então a gente consegue ter uma saúde mental. Então, esse é o foco, né, do meu trabalho também como terapeuta sistêmica. E enquanto a Cris estava lá fazendo a terapia cognitiva, a formação em terapia cognitiva comportamental, família e casal, eu estava fazendo adolescência e infância, né? Então, por isso que a gente consegue integrar bem. E a minha outra formação também foi em terapia ericksoniana. E agora, uma estudiosa aí da terapia de esquemas também, encantada com a teoria do apego, né? Com os esquemas, que é o nosso jeito de funcionar, como que isso é formado, a importância da primeira infância na formação da nossa personalidade. E aí eu e a Cris nos juntamos aí nessa parceria, porque a gente fez um vínculo assim muito saudável, né, Cris? Um encontro muito legal nessas alianças de abordagens e em projetos, né, Cris? Porque a partir disso surgiu o Afetivamente. Você quer falar um pouquinho? Exatamente. O Afetivamente, que vai ter agora a segunda turma, nos dias 27 e 28 de novembro, foi o projeto que nasceu aí. Obrigada, Mayra. A Mayra está falando que é uma parceria maravilhosa da gente. Obrigada. Mayra. Mas surgiu essa parceria, quer dizer, essa nossa parceria antiga, né, Camila? Muito antiga, porque a gente faz muita formação juntas, enfim, nós tivemos um grupo que chamava Percursos, e a gente oferecia, né, a gente trazia profissionais de diversas áreas para dar palestras para a gente. Então, essa parceria surge lá atrás, mas depois de um tempo a gente foi cada uma para um lado, e agora na pandemia a gente resolveu retomar, só que dessa vez a gente apresentando para vocês tudo isso que a gente vem estudando e como uma forma da gente se manter conectado, né? A gente percebeu de uma forma geral as pessoas muito assustadas com esse distanciamento social, sem saber como é que ia funcionar essa vida nesse novo normal. E aí a gente resolveu fazer essa parceria que está sendo muito legal. E aí depois que a gente fez algumas lives, que o feedback foi muito rico para a gente, de muitos aprendizados mesmo, porque esse mundo da tecnologia não fazia parte do nosso universo, né, Camila? Não mesmo. E a gente pensou nesse projeto do Afetivamente como uma forma de oferecer ainda mais conteúdo, né, acessando de forma que a gente possa oferecer técnicas para esse conhecimento, proporcionar vivências, trazer vocês para mais perto, para uma consciência mais interna de cada um, né, Camila? Então, esse projeto tá lindo, gente. A gente fez e montou com muito carinho. A Mayra tá aí, ela participou. Se puder depois contar pra gente, Mayra, o que você achou do projeto, da primeira turma. A gente criou um grupo VIP, que a gente manda mensagens aí quase diariamente. Final de semana a gente dá um descanso. É um grupo que só nós duas mandamos a mensagem e a gente escolhe textos reflexivos assim para trazer, nada que encha muito a caixa de mensagem. É um grupo do WhatsApp, né, Camilo? Hoje mesmo foi uma mensagem assim, que eu fico muito envolvida, Camila também, emocionalmente envolvida, né? Porque se a gente está falando de afetivamente, a gente quer lidar bem com essas emoções que lidam na gente. Elas podem ser agradáveis ou desagradáveis de sentir, mas a gente quer lidar melhor com essas emoções, que é esse mundo interno, né? O que acontece fora afeta, né, a nossa forma de sentir, de experimentar, de reagir, de pensar, de agir, de comportar nesse mundo. Então hoje a gente colocou um texto muito bacana lá e depois eu recebi uma música linda, né? E como a gente está falando aí de esquemas de formação infantil e tudo mais, os nossos órgãos do sentido é por onde a gente recebe os estímulos, né? Por isso também o tema da live de hoje, por onde anda o nosso olhar,
né? O olfato, por exemplo, como que ativa as nossas memórias, né? Tem clientes que falam assim, ai, mas quando eu escuto tal música, vem aquela emoção, aquela lembrança, né? Isso são os nossos esquemas sendo ativados aí, né? Então, o projeto Afetivamente está lindo, a gente quer convidar vocês para participar na próxima sexta e sábado, e para participar também do grupo VIP, que é só ir lá no link da minha bio e fazer inscrição. Na verdade, vocês são direcionados direto para o grupo, tá? Para poder participar. Isso. E no link da minha bio, vocês caem direto no Simpla para poder fazer a inscrição para o encontro, que vai ser sexta-feira agora, de 7 às 9 e sábado de 9 às 11. E sabe o que eu acho mais legal, assim, Cris, de tudo? Porque acho que esse foi o nosso maior objetivo. Acho que na pandemia, essas emoções, elas ficaram ainda mais inundadas, né? Elas ficaram mais afloradas. E eu acho que às vezes até a gente vivenciando isso internamente, né? Nós nos aproximamos mais ainda nesse momento de pandemia, até para nos ajudar, para nos apoiar. Foi muita coisa nova para a gente, até os atendimentos online, né? E aí, Sim. quando a gente encontra e a gente vai conversando e trocando todas essas experiências e juntando todo esse material, né, de estudo, o Afetivamente acho que é uma oportunidade da gente levar um pouquinho de um processo terapêutico para dentro de casa. Tem muitas pessoas que não têm oportunidade, né? Ou às vezes tem ainda um preconceito, né? Ou às vezes uma falta de confiança e de abertura mesmo para poder entrar num processo terapêutico. E esse é o objetivo do Afetivamente. A gente pegou um pouco da teoria. Então, a gente pega a primeira infância, as necessidades básicas que são importantes na formação da nossa personalidade. A gente fala um pouco disso. A gente fala, a gente nomeia, ajuda até os participantes a nomearem as próprias emoções quando a gente vai falando um pouco delas, né? E a repercussão disso hoje na vida adulta, né? Como que eu formei a minha casa emocional? Como que eu formei o meu jeito de ser? Então, a gente vai trazendo isso na teoria de uma forma muito simples e acessível para todo mundo, para ser um processo autorreflexivo, para a gente, para os participantes avaliarem, identificarem como que foi minha casa emocional, como que é minha lente hoje diante da vida e como que isso repercute nas minhas relações. Se isso está sendo adaptativo ou desadaptativo, se isso está sendo saudável ou não está. Eu identificar as minhas emoções. Emoção não tem como a gente controlar, né? A gente não controla a emoção. E ao mesmo tempo, se a gente consegue identificar e quando a gente consegue regular, né, Cris, para que elas sejam expressas de uma forma saudável, é um grande GPS que a gente tem para trilhar aí o nosso caminho. Elas nos dão informações que a gente precisa parar para poder perceber, a gente precisa parar para poder sentir. Então, esse é o objetivo do Afetivamente, né? Para a gente poder levar um processo reflexivo, um processo terapêutico, a partir de estudos de duas teorias, até mais, né, Cris? Que é da sistêmica, a teoria de esquemas, e vem a teoria do apego. Tudo que a gente estudou, a gente colocou num curso para poder tentar ajudar vocês nesse processo de autoconhecimento. Então, assim, foi feito com muito carinho. Então, assim, e as aulas, e o legal, né, Cris, é que as aulas vão ficar gravadas. Então, vocês vão ter acesso ao conteúdo por vários momentos, porque isso vai ser enviado para vocês. Então, quem não puder participar no momento ao vivo, sexta e sábado, essas aulas também vão ficar gravadas, né? E eu acho que muito a partir disso, né? A Nayara tá falando aqui, ela teve com a gente, né? Na primeira turma, sim, Nayara, obrigada pelo retorno, né?
Ela está dizendo que super recomendo afetivamente, que foi excelente. Excelente. Obrigada, sua participação para a gente também foi excelente. Viu? A gente teve trocas, né, Cris? A gente pôde, de uma forma muito... O nosso objetivo era construir um ambiente seguro, né, para cada... Porque quando a gente se sente num ambiente seguro, fica mais fácil da gente identificar e da gente expressar aquilo que a gente está sentindo, né? E eu acho que é isso que a gente ofereceu, isso que a Nayara está falando, a Mayra também falou, né? Foi bem significativo, acho que para todos nós, porque a gente pôde trocar, porque a gente também aprende. A gente aprende com os nossos pacientes, a gente aprende com os nossos alunos. Cada atendimento nosso também é um atendimento autoterapêutico, assim, para gente também. Com certeza. Porque enquanto a gente está relacionando, né, as relações, e principalmente as relações íntimas, né? Elas são um lugar que a gente deveria construir ali uma base segura para a gente poder sentir essa confiança de expansão, de crescimento, de troca, né? Mas como a relação é íntima, ela também é um lugar que a gente se coloca mais vulnerável, né? Então, muitas vezes a gente precisa dessa confirmação do outro para que a gente se sinta seguro, né? Então, quando a gente está aqui dando uma live, não pense em vocês que estamos simplesmente tranquilas, né? Todo mundo fala assim, ai, você é tão tranquila, Cris, né? Mas assim, todo mundo vê as pingas que a gente toma, mas não vê os tombos que a gente leva, né? Esses dias a Letícia Costa publicou um texto lindo, eu até pedi autorização para citá-lo, depois vale a pena ir lá na página dela, né? E ela falando justamente disso, né? Vocês acham bom, queriam ser quem eu sou, mas olha, para ser quem eu sou, precisa ter vivido a vida que eu vivi, né? Ter passado as dificuldades que eu passei, ter tido os pais que eu tive, com as facilidades e dificuldades que eles tiveram para poder me relacionar, né, com eles, enfim. Passado por relações afetivas que deram certo e outras nem tanto. E assim, né, várias coisas que acontecem na vida da gente e que tornam a gente quem a gente é. Né? Então, como é que a gente olha, já que o nosso tema da live de hoje tem a ver aí com a questão do nosso olhar, né? Como é que a gente construiu a nossa forma de olhar a vida? Quais são as lentes que a gente usa para ver o nosso dia a dia, as pessoas com as quais a gente se relaciona, né? Para ver cada fato. Mais tarde eu estava atendendo uma pessoa que ao revisitar as suas memórias infantis, né, percebeu que na relação com o filho agora, o filho passou por uma situação semelhante à que ele viveu na infância, e ele falou assim, nossa, olha que interessante, né, eu não tinha me dado conta que o meu filho experimentou a mesma emoção que eu experimentei naquela vivência. Né? Então, quando a gente começa a ter esse autoconhecimento, fica mais fácil para a gente identificar a emoção de quem está perto da gente, para a gente permitir a expressão dessas nossas vulnerabilidades, porque não é o tempo todo que a gente está forte, não é o tempo todo que a gente está feliz, está alegre, está disposto. Tem momentos que a gente experimenta medo, tem momentos que a gente experimenta tristeza, raiva, vergonha, culpa. E quem são essas pessoas que a gente se relaciona e como é que a gente constrói esses vínculos para que a gente se sinta seguro ao expressar quem a gente é, sem se sentir ameaçado, exposto. Aí eu queria contar um casinho rapidinho aqui, não estava no nosso script, não, até que a gente hoje não fez muito script, né, Camila? Não. Mas... A gente monta roteiro da live, agora a gente já está treinando, né? E que é uma forma de proteção, né, Cris? Quando a gente monta esse roteiro, é uma busca de uma segurança, né? Pelo medo. Medo faz a gente nos proteger, montar um roteiro para correr menos risco, né? Sim, e também de ter um alinhamento aqui do que a gente quer passar e é prioridade, né, no momento para transmitir de ideias aí para vocês. Pessoal, o sinal tá bom? Porque aqui para mim tá um pouquinho embaçado o sinal da Camila. Tá bem aí, Camila? Tá me vendo bem? Tô.
Tá? Ah, então tá. Mas o casinho que eu ia contar é o seguinte. Eu tenho 2 filhos, eu não sei se eu falei para vocês, talvez em outras lives, quem já me conhece aqui sabe que eu sou mãe de gêmeos, né? E hoje eles estão com 11 anos. E como muitas famílias aí de pandemia, né? Adotaram cachorrinhos, animais de estimação e tudo mais, os meus aqui ficaram no meu pé para poder adotar um bichinho de estimação também. E eu falei, olha, uma coisa é o seguinte, ter um bichinho de estimação nesse período de pandemia, né? Que nós estamos em casa, disponíveis para poder cuidar deles e tudo mais. Mas, né, depois que passar a pandemia, quando a gente voltar para aquela rotina da gente, como é que vai ser esse bichinho ficar em casa sozinho também? A gente tem que ter esse olhar de cuidado, né? E responsabilidade pelos animais que a gente se compromete, né? Então eu fiz a proposta para eles, olha, eu não vou adotar não, mas sempre que tiver algum amigo que vai viajar, podem ficar aqui em casa, tudo bem. Então esses dias nós estamos aqui com o Floquinho, que é o cachorrinho de uma amiga que está viajando, e aí, na primeira noite que ele passou aqui, no dia seguinte eu fiquei preocupada se ele não estava passando mal, porque esse bichinho tremia de medo, ele é bebezinho, ele não tem nem 1 ano, ele é desse tamanhozinho, né? E ele tremia de medo. Eu falei, meu Deus do céu. Ô Camila, estão falando aqui que a sua imagem está tremida. Eu passei por 4G aqui, mas você está conseguindo me escutar? As pessoas... Estou te escutando. Vocês estão escutando a Camila? Estão me escutando bem? Desse feedback aqui, porque às vezes a imagem fica um pouco ruim, mas é importante vocês ouvirem o que a gente está dizendo também. Exatamente. Apesar do que a gente está falando sobre o que a gente vê também, né? Então, como é que a gente lida aí com essa distorção? Para mim tá aqui parecendo uma imagem assim artística, né? Distorcida. Então, que a gente possa aproveitar aí para ver as formas diferentes também, né? Eu passei para o 4G aqui, mas o pessoal está falando que está escutando bem. Então, vamos continuar. Então, vamos continuar. Então, quem tremia aqui na primeira noite, ô dó, gente, aí a gente acolheu bem, né? Fomos tentando mostrar e passando segurança para ele. E aí, no final da noite de domingo, ele já estava mais confiante, a gente levou ele para passear, ele se distraiu e tal. Quando chegamos em casa, ele já estava mais animado, né? Então, assim, perceber essa emoção dele e mostrar para ele que ele não estava ameaçado, né? Foi uma construção, porque ele não sabia quem éramos nós, ele já tinha visto, mas nunca tinha ficado aqui, as pessoas que são os donos dele também nunca tinham se afastado tanto tempo, então um momento ali de adaptação, né? E aí agora eu até brinco, porque quando eu vou pegá-lo, ele deita, ele se entrega, né? Se entrega, aquela coisa uma bonitinha, esparrama, né? Ou seja, quando a gente, né, está num lugar que a gente se sente seguro, a gente se entrega, a gente relaxa, né? E a gente se permite ficar vulnerável. Porque quando ele se entrega, né? Se eu fosse uma pessoa má, eu poderia ali colocar a vida dele em risco, né? Então, para a gente poder se entregar dessa forma, a gente tem que ter garantias de que a gente está num ambiente seguro e que nada de mal vai nos acontecer, né? Então, eu quis trazer esse exemplo para que vocês possam observar, possam começar a perceber, olhar com atenção como é que vocês criam ambientes seguros, como é que vocês experimentam hoje, né, as relações e constroem relações seguras para você e para o seu parceiro, para os filhos, para os amigos, né, Camila? De forma que o erro, se a gente errar, tá tudo bem. Quantas vezes eu já errei aqui, né, Camila? De falar data errada de curso, de escrever o nome de autor errado nos textos que eu publico. E aí a gente repara o erro e segue a vida, né? Porque o erro faz parte do passo de dança, faz parte aí da vida. É assim que a gente aprende, a gente fica mais atento, a gente também vai entender que o outro é humano, então também não tem que fazer tudo perfeito para atender as minhas vontades, né? Então, assim,
A gente vai também aceitar a vulnerabilidade dos nossos filhos, dos nossos parceiros, quando às vezes eles não estão dando conta de expressar algum sentimento, alguma emoção ou alguma coisa que está acontecendo dentro deles, por uma limitação que é humana, né? E que se a gente se coloca ali como uma pessoa que oferece um lugar seguro, o outro também pode se entregar como o cachorrinho aqui, né? E falar, ai, que bom, aqui eu posso, né? Quando a gente chega de um dia de trabalho, que a gente chega em casa e fala assim, aqui é meu lugar seguro, que eu posso me entregar nesse momento de cansaço, né? Que eu não estou ameaçada. Agora, quando a relação está ruim, quando o nosso olhar é de desconfiança, né, Camila, e não traz essa leitura da realidade, a gente vai sempre estar vendo no outro acusações, vendo violência, vendo e construindo relações não saudáveis. O que eu acho importante, Cris, dessa fala sua, é que isso é uma coisa que a gente vem falando muito nas lives, é que isso é construído. E por isso que a gente sempre está voltando. Eu tive uma live também há 15 dias com a Jussara, uma pediatra estudiosa da disciplina positiva. E o que a gente sempre volta é que essa segurança, né, isso é construído desde lá da primeira infância. A gente tem estilos de apego na nossa primeira infância, né, com as figuras parentais, principalmente no primeiro momento com a mãe, né, ou com a pessoa que exerce a função materna, né, ou a função naquele momento de atender às nossas necessidades, até primeiro básicas, né, de fome, de higiene, né? Então, assim, ali começa o processo dessa construção, né? E aí, às vezes, tem pacientes que falam assim comigo, me perguntam, sabe, Cris, não sei se você já viveu isso, mas e aí? Né? E se eu não tive um apego seguro, né? E se a minha lente, porque aí é o que a Cris está falando, se a minha lente, se a minha casa emocional, que é a expressão que a gente usa no workshop afetivamente, né? Ela está, vamos dizer assim, contaminada ou ela está um pouco embaçada, né? A casa tá meio torta, tá faltando algumas coisas. E aí a Faltou minha acabamento. tá faltando acabamento o meu olhar é de desconfiança, né? Ou às vezes eu para poder e aí quando eu tenho uma desconfiança, cada um vai enfrentar isso de um jeito, né? Tem uns que vão atacar, tem uns que vão evitar, tem uns que vão para prepotência, para um arrogo, mas isso é para poder esconder uma impotência. Cada um vai lidar de um jeito. E aí, mas não tem como a gente apagar o que foi. Os nossos pais nos deram o que eles puderam nos dar naquele momento. Isso daí contribuiu para a formação da minha personalidade e agora, né? Então agora eu tô na vida adulta, não tem como eu mudar esse estilo de apego, né? Então muitos pacientes trazem isso para mim, então como que eu vou fazer? E às vezes eu dou um exemplo de uma ferida. Então, às vezes, nesse momento na vida adulta, a primeira coisa é ter consciência dessa minha vulnerabilidade, ter consciência da minha fragilidade, ter consciência da minha insegurança, quais relações, como que são as relações que eu construo, quais são as emoções que mais se repetem nessas relações. Então, nesse primeiro momento de ampliar a consciência, eu falo que é mais ou menos quando a gente está cuidando da ferida. Isso gera um certo desconforto, a gente perceber um tanto de coisa. Então, é quando o médico tá lá limpando, né, cutucando naquela ferida. E às vezes, nesse momento, né, é um momento difícil, é um momento de muita dor, né, quando a gente amplia a consciência. Só que depois, essa ferida, ela vai ser cicatrizada. E o que vai ficar é a cicatriz. A cicatriz fica. Isso na nossa história não tem como apagar. Mas a forma que eu vou olhar para essa cicatriz
pode ser diferente. O olhar é a forma como eu vou lidar com essa cicatriz vai ser encarado no hoje. Então, aí eu sou responsável por isso, porque eu sou o adulto da história. E aí eu vou ver qual que é, por isso que eu acho que tem muito do tema, né? Por onde está meu olhar? Eu posso ter uma flexibilidade de olhar hoje. Eu posso ficar preso na dor daquela ferida, ou eu posso olhar alguns aprendizados que aquela ferida também me trouxe, aquela cicatriz, né? Então, assim, aonde tem dor, né? Onde tem dor também vai ter amor, também vai ter possibilidades aí, né? Não é só limitações, não é sofrimento, né? A gente vai conseguir ter os dois lados. Então, assim, até essa semana, né, Cris, a gente estava tendo uma aula, né, com o Regis, que a gente faz supervisão já tem um tempo, e ele fala sobre a importância da gente ter consciência do que está acontecendo com a gente. Porque só quando a gente tem consciência, a gente pode escolher. E a escolha é a nossa possibilidade de liberdade. Mas às vezes, e só aí, com uma consciência ampliada, que a gente vai poder construir o processo de mudança. Sem a gente ampliar essa consciência, não tem como a gente ter processo de mudança, né? E esse é o grande objetivo, assim, do afetivamente, do processo terapêutico, de qualquer tipo de terapia que a gente procura na nossa vida para nos ajudar. Eu acho que é isso, é para a gente poder fazer novas escolhas e hoje, enquanto adulto, a gente pode. E aí, Camila, você está falando uma coisa e trouxe a questão da responsabilidade, né? Porque eu fico vendo e entendendo, assim, o tempo todo qual é o nosso olhar para tudo que nos acontece, para tudo que a gente vive e experimenta, qual é a nossa responsabilidade também, quanto que nós assumimos a responsabilidade pelo que sentimos, né? Muitas vezes as pessoas chegam e falam assim, mas foi ele que me causou isso, né? Foi ele quem fez isso. Ok, a relação com o outro vai trazer alguns gatilhos, mas a emoção é ativada em mim. Então, nesse momento, eu me torno responsável pelo que eu sinto, pela forma que eu vou continuar interagindo, pela forma como eu vou responder por isso, né? Se há algo que é violento para mim, que tanto também eu não colaboro, não é que eu estou falando que a gente quer ser violentado, mas quando a gente tem uma atitude que às vezes não coloca limites saudáveis nisso, né, nessa questão da violência, como é que a gente também mantém essa violência nessas relações, né? Então, tem um exemplo que eu gosto muito de dar no consultório, é assim. Então, eu tenho um carro, e aí hoje, por exemplo, eu quero fazer uma compra aqui depois da live, então vou precisar terminar a live, e já deixei o carro lá na rua para facilitar eu sair para lá, para fazer minha compra. Então, aí, o que acontece? Enquanto a gente está aqui na live, meu carro está parado lá na rua, vem alguém e bate no meu carro, né? E aí eu gosto sempre de perguntar assim para as pessoas, quem é responsável pela batida do carro? Vocês querem aí chutar? Eu quero saber o que vocês pensam. Eu deixei meu carro na porta do meu prédio, né? Porque eu quero sair daqui a pouco. O lugar é permitido estacionar. Tem porteiro que está vigiando, está ali prestando atenção e tudo mais. É um lugar relativamente seguro, né? E tanto é que eu confiei de deixar o carro lá, tá tudo certo com o carro, né? Mas aí passou uma pessoa e bateu no meu carro. De quem que é a responsabilidade pela batida? Alguém aí quer chutar? Aqui, ó, a Linda já respondeu quem bateu, né? Então ela tá querendo dizer que é o cara que bateu no seu carro. Alguém mais se candidata a tentar responder essa pergunta da Cris? De quem que é a responsabilidade, né? Dela, da Cris, que estacionou lá, ela estacionou no lugar certinho.
Mas teve um cara que foi lá, passou, sabe-se lá como e bateu. A Mayra tá Então, falando quem bateu. o Juliano está colocando que você que aceitou passar pelo risco. Risco. Bom, estamos esquentando, né? Então vamos supor que essa pessoa bateu no carro, foi embora, pessoal. Foi embora, não deixou número, meu porteiro não conseguiu pegar o número da placa e a pessoa foi embora, bateu. E aí? E pode De quem que é a acontecer ao responsabilidade? contrário também, né, Cris? Vamos imaginar Ah, também que essa pessoa deixou lá com o porteiro. Olha, eu bati nesse carro que está parado aqui de frente, meu número é tal, meu documento é tal. Você pode avisar para a pessoa responsável? Vamos pensar nessa hipótese também. isso. A Mayra Aí a está Mayra, falando que aconteceu isso com ela. pois é, né, Mari? Olha lá, o que que aconteceu? Você teve que arcar com os custos, né? Então, gente, é isso que eu queria trazer para você essa reflexão, né? Para vocês essa reflexão. Uma vez que eu parei meu carro na rua, né? O carro é da minha responsabilidade, né? E aí é um risco que eu me coloco, eu assumo o risco de deixá-lo estacionado lá. Se a pessoa que bateu no carro deixar o número para eu ligar, para acionar o seguro e tudo mais, ainda assim a responsabilidade também vai ser minha, mesmo que o outro pague tudo. Por que que também vai ser minha? Porque eu vou ficar dias sem meu carro, né? Eu vou ter que me privar de andar de carro por uns dias, eu vou ter que achar um outro meio de transporte, né? Então eu vou ter um prejuízo aí nessa questão de tempo, de deslocamento, enfim. E o outro, mesmo que ele arque, aí nós vamos dividir, vai ser uma responsabilidade compartilhada. Se o outro for embora sem pagar, a responsabilidade dessa história, quem vai pagar e vai arcar com ela todinha, como a Mayra pagou, sou eu, que sou a dona do carro, porque eu sou responsável pelo carro. Então, tudo que a gente tem, também nos tem. Se eu tenho um filho, o filho também me tem. Ele vai ter, né? Eu vou ter que dedicar minha atenção, meu cuidado, meu afeto, meu olhar para esse filho, né? E se eu tenho um carro, eu vou dedicar a pagar impostos, gasolina, cuidar desses riscos que a gente corre, né? Então, é o nosso olhar. Eu Então, a Mayra acho está falando que assim, mesmo se estivesse numa garagem, alguém pode bater e não se identificar. Isso já aconteceu com a minha mãe no prédio dela, ela teve que pagar. Então, tá vendo? É nossa responsabilidade. Então, o outro pode fazer algo, mas nós vamos arcar com um valor, um preço por isso. É Né? porque eu acho que a ideia de responsabilidade, Cris, está muito ligado, né? Às vezes inconscientemente ou introjetado até na nossa cultura como certo e errado, né? E não é uma questão do que é certo e do que é errado, né? A questão é que eu vou participar daquilo que aconteceu. Isso vai gerar algo em mim. Independente do outro estar certo ou do estar errado, não cabe isso. Claro que naquele primeiro momento a gente vai ficar com raiva, a gente pode, às vezes, até xingar nome feio por conta do cara, porque ele fez isso comigo. Porque Mas as emoções são ativadas e até esperadas, porque nós estamos sendo, né, sofremos um risco, uma sensação de dano, né? Então, sim, essas emoções são esperadas mesmo. Agora, o que a gente vai fazer com elas? o que a gente vai fazer com ela é da nossa responsabilidade. Então, eu acho que essa ideia, né, Cris, que você está trazendo de responsabilidade, e eu acho que quanto mais a gente tem consciência das coisas, né, mais a gente vai ser responsável, mas a gente vai ser livre também. Isso nos dá uma liberdade, por quê? Porque a forma como eu vou agir diante vai me implicar em alguma coisa? Vai. Isso é fato, né? Mas como isso vai implicar, como isso vai repercutir em mim, é meu. Isso tem a ver com essa lente minha que foi construída, né? E quando eu identifico isso, e se isso tá, essa identificação minha, essa reação minha,
está sendo desadaptativa, não está fazendo bem para mim, eu tenho a possibilidade de poder mudar isso. Uhum, uhum. Eu posso ser Isso, e aí autora avaliar. dessa história, né? Que é a minha história. E avaliar, inclusive, qual é a estratégia mais adequada para poder lidar com isso, né, Camila? Porque se é uma repetição, né? Então, vamos pensar aí numa situação onde a criança aprendeu através do olhar dos pais que ela não pode errar. Né? Tô lá numa festinha, quebrei um copo, e aí os pais fazem aquele alarde, né? E tudo mais. E vem aquela sensação de nossa, fiz uma coisa errada, muito feia, vem a sensação da vergonha e tudo mais, e aí a criança chora, acontece aquele desespero, e esses pais não deram conta de acolher. Então, leva a criança embora, porque foi a solução e tudo mais. Se a gente for parar para pensar numa situação assim, aquela atitude de choro da criança foi extremamente protetiva. Né? Ela não queria ficar naquele E lugar. o choro é um comportamento por uma emoção. Pode ser vergonha, pode ser tristeza, pode ser medo. Sim, das consequências, inclusive, né? Do olhar dos outros ali que vão julgar que essa criança não é boa o suficiente. Então a gente tem que investigar o que está por trás aí dessa atitude, né? Desse choro dessa criança. Mas aí, então, quando essa criança chora lá naquele momento em que ela é afastada daquela situação, foi extremamente resolutivo, o choro dela resolveu para ela aquela situação desconfortável, ela não teve que permanecer naquele contexto, né? Mas se a pessoa adota essa como a única estratégia de enfrentamento, então cada vez que ela passar por uma situação de erro, cada vez que, ô Nelma, você não sabe o tanto que é importante esse feedback aqui, obrigada. A Nelma tá falando aqui, parabéns pra gente. Né, que nos ensina Nossa mestre, que aqui vai, ano que vem, se Deus quiser, mais um ano de aprendizado aí com a Nelma. Obrigada, viu, Nelma, por todos os ensinamentos. Tem muito de você aqui nisso que a gente está falando hoje. É isso mesmo. Né? Então, essa questão toda aí da vergonha, da culpa. Então, se essa criança cresce e ela continua adotando esse choro como a única estratégia, isso deixa de ser adaptativo. Porque né? um adulto, às vezes, pirracento, pode ser um adulto que tem um medo que chega a paralisar, né? Que ele, às vezes, não vai conseguir enfrentar, por exemplo, uma entrevista de trabalho por medo, né? E aí, aquela cena lá, aquela emoção lá de trás, tem como apagar? Não, mas se ele identificar isso, hoje ele pode lidar de uma forma diferente com essa situação. Naquele momento, foi adaptativo até para ele, né? Ele se sentiu protegido, foi o que ele precisava. Mas na vida adulta, isso não vai ser adaptativo para gente mais. Então, por isso que eu falo que todo atendimento de adulto é atendimento de criança. Porque a gente precisa olhar o tempo todo para a nossa criança interna. Né? Qual que foi o estilo de enfrentamento que eu fui construindo, que foi possível, que eu dei conta, mas que hoje não está funcionando mais. Exatamente. E buscar novas formas, então. Por isso que a gente estava falando, né? Que ter consciência da nossa forma de funcionar nos traz a liberdade de escolha de como agir. Então, a gente começa a criar novas possibilidades, né, de interação, de reação. A gente começa a avaliar agora quais são as necessidades deste momento da minha vida, desse ciclo de vida, né? Para cada etapa, a gente estava vendo isso com o Regis também essa semana, né, relembrando isso. Para cada etapa do nosso ciclo de vida, a gente tem a possibilidade de reparar dores antigas e infantis, né? Então, quando a gente... E assim, ó, é um movimento muito interessante de pertencer e separar. Então, como é que vocês olham para essas histórias de vocês entre pertencer e separar? Que isso é muito importante, né? A gente precisa... A ver com diferenciar, né, Cris? Que tem a ver com individual, o que é meu, diferenciar.
E como que eu me igualo, né? Como que eu faço parte, me igualando, por exemplo, à minha família, e como que eu posso ser diferente nesse contexto familiar. Sim, porque a gente precisa desse sentimento de pertencimento, desse lugar seguro, né? Porém, quando a gente se torna um pouco diferente do que é familiar, a família vem com críticas, quer que a gente retorne para um lugar de obediência, né? Quer que a gente fique ali bonzinho, quietinho. Quer coisa melhor que um filho bonzinho que não dá trabalho, né? Só que aí ele deixa de existir enquanto sujeito porque ele deixa de ter voz. Vocês já pararam para pensar na infância de vocês, às vezes que vocês não tiveram voz na relação com os pais e como é que vocês se sentiram? Isso é bom? Vocês querem comentar aqui se isso é bom? Vocês já passaram por essa situação? Né? Porque a gente não ter voz, não poder expressar as nossas emoções é extremamente castrador de ser quem a gente é, né? Então, a construção desse lugar seguro ele é muito importante para a gente poder surgir enquanto ser humano. Ao mesmo tempo, é muito importante para a gente também se diferenciar dessa família individual, para seguir, né, o nosso caminho diferente do da família. Aí vem uma sensação de quase morte, porque a gente vai romper com aquilo que é seguro. E olha o paradoxo, né? Se eu preciso pertencer para eu me sentir bem, e aí num determinado momento eu vou fazer uma coisa que vai contra os valores da minha família, porque isso é que faz sentido para mim. E será que eu vou ficar sozinha? E será que eles vão Será? me aceitar? Como é que vai ser o olhar deles para mim? E aí eu fico vendo aquele monte de olhinhos assim, ó, piscando, e a pessoa. E não é à toa que tantos de nós trazemos muito medo do comentário alheio. Sabe uma coisa que é interessante a gente perceber assim no consultório quando a gente está atendendo, que a gente vai fazer uma prática de visualização, né? A gente normalmente pede para o paciente fechar os olhos, né? E imaginar uma cena. Quanto que é difícil às vezes para as pessoas fecharem os olhos. Porque o fechar os olhos traz para gente uma sensação de perda de controle. Eu não sei o que está acontecendo ao meu redor. Será que eu vou ser atacado? Como será que os outros vão me julgar? Né? Como que as pessoas vão me ver se eu perder o controle? Como as pessoas vão me ver, vão me encarar se eu não fizer o que elas estão esperando de mim? Hoje, gente, eu quase fiz isso, né? E aí eu caí nesse lugar de ficar preso. O que as pessoas vão olhar e vão ver isso, né? Como é que é? Eu queria fazer uma maquiagem bem doidona hoje, sabe? Para ver qual seria o impacto em vocês. E aí eu fiz assim um pouco mais colorida para poder exagerar um pouco aqui hoje. E ver isso, assim, né? Como é que a gente causa impacto? Quando a gente passa um batonzão, assim, ó, tem a Patri Nutri estava aí, ela gosta muito de falar da questão do batom vermelho, o impacto que isso causa, né? Então, assim, olha como é que a gente fica preso no olhar do outro, né? E nós não estamos imunes a isso. Não, isso faz parte, né? A gente, né? O Regis deu até o nome disso de conflito motivacional. Em vários momentos da nossa vida a gente vai viver isso. E é importante que a gente viva, né? Enquanto a gente está vivendo isso, é sinal de que a gente está vivo. Isso faz parte do nosso crescimento, isso faz parte do nosso processo de evolução. E quanto mais a gente tem consciência disso, mais a gente vai conseguir achar o nosso lugar, que é o ser diferente, que é o individual, estando dentro. Eu gosto demais, Cris, tem dois exemplos que eu quero dar. Um é uma historinha que eu quero contar rapidinha e outro é aquele filme, o Viva, A Vida é uma Festa. Quem não assistiu, assista, porque é o filme da Disney, pode assistir com as crianças, todos podem assistir. E o Miguel, ele queria ser músico numa família de sapateiro. Então, todo mundo era sapateiro. E ele já tinha uma história lá, né, do Bisa, que não foi aceito como músico, e eles excluíram ele da família, né? Ele não era bem visto. E quando chega o bisneto, né? Na quarta geração já querendo ser músico. Como assim? Numa família que só tem sapateiro.
E o quanto eu falo, quando eu estou atendendo meus pacientes que já assistiram, eu falo assim, como que você pode fazer para poder ser o Miguel? Porque o Miguel foi muito sábio. Ele E conseguiu muito corajoso, né? muito, porque isso exige muita coragem, né? Como que a gente consegue, como que ele conseguiu fazer isso, se posicionar como músico numa família de sapateiro? Às vezes, no primeiro momento, né, Cris, a gente vai pro ataque, né? Porque a nossa forma de se proteger é tentando atacar e batendo de frente. Às vezes faz parte do processo também, até a gente identificar que isso não está funcionando, que isso está sendo desadaptativo, para a gente poder tentar uma estratégia que seja saudável. E o Miguel conseguiu fazer isso de uma forma lindamente, ele conseguiu fazer isso, né? Então acho que tem muito a ver com isso que a gente está falando. E tem um texto aqui até da Jaqueline, né, da interação sistêmica, que é outra psicóloga em que eu e a Cris estudamos com ela. O seu foi a primeira formação, Cris, em A sistêmica? minha formação, não, foi a Primeira. segunda. Eu fazia com a Nívia e a Paula, que eram duas professoras da faculdade, né? A Paula era professora da PUC, a Paula da FUMEC, a Nívia da PUC, e elas davam curso de sistêmica, então comecei a formação com elas e depois complementar, foi uma formação complementar com a da Jaqueline, Ah, que eu tá. fiz quase no mesmo momento. A minha foi a primeira. Então, a primeira vez que eu vi sobre a terapia sistêmica, eu estava no 6º período, que eu fiz o curso de 2 anos com a Jaqueline. E ela tem um texto que eu achei maravilhoso. Vou ler aqui para vocês. Ela fala assim, ó. A palavra fio tem a origem do latim filum, que também dá origem à palavra fila. Ao entrar na fila da vida, fui seguindo os que estavam à minha frente e que organizavam o meu tear da vida, meus pais, meus mestres. Me deram um fio da meada. Sem saber o que eu iria tecer, fui buscando moldes, copiando modas, embaraçando linhas. E na minha juventude aflita, tive muita pressa de tecer a vida. Então furei filas e saltei muitos pontos. Aí descosturou tudo e tive que refazer todo o trabalho neste grande tear de Deus. E por muitas vezes aconteceu também de eu me distrair do trabalho em tecer a minha vida. Aí a fila da vida andou e eu fiquei parada. Já hoje, na maturidade, reorganizo os meus novelos, as minhas linhas de costura, reciclo tecidos, remendando as minhas histórias. A tesoura me acompanha. Sempre sobram linhas e algumas costuras ficam bem mal feitas. Já passei dias desmanchando costuras. Por fim, me tornei a tecelã desse tecido chamado minha vida. Tecido não está por tecer, é o que teceu, que foi feito no tear, urdido, preparado, combinado. Tecido é aquilo que convenientemente e criativamente arranjado, ordenado e apropriado. Tem formas, tem cores, tem sabedoria, tem noção de conjunto. O tecido da vida, produzido por entre fios e filas, funciona assim. Se organiza, desorganiza, anda, para, desmembra, dá voltas, atravessa distâncias, une pessoas, separa outras, acolhe novos integrantes e perde tantos outros. Eu acho esse texto da Jaqueline maravilhoso, né? Porque como que eu estou tecendo, né, a minha vida? Uhum, uhum. E hoje é da minha responsabilidade, né, Cris? O que que eu faço com Exatamente. todos esses fios, com todos esses novelos, com a tesoura que eu usava, né? Se eu vou descosturar, se eu vou costurar por cima, se eu não vou, hoje é da minha responsabilidade.
Com certeza. E aí, quando a gente fala de processo terapêutico, quando a gente fala para olhar as nossas histórias, para olhar cada fio que tem lá do início, é também para a gente poder entender como é que a gente construiu essas estratégias de enfrentamento, né? Quais foram os impactos do que a gente experimentou que fez com que a gente se tornasse quem a gente é hoje, né? Mais Que podem. duplicativo, mais agressivo, né? Uhum. E aí eu queria trazer um pouquinho de imagens, porque eu gosto muito de trabalhar com imagens e a gente está falando aqui, né, da questão do nosso olhar. Então eu queria que vocês pensassem assim, olha, como é que está aí a criança interna de vocês? Como é que ela se sente ou se sentiu? Isso aqui é um baralho, gente, que é o baralho dos modos esquemáticos. Deixa eu mostrar para vocês. Opa, fica aqui, querido. Baralho dos modos esquemáticos da Insere, da Jaqueline Leão, né? Que é um baralho, é um recurso bem legal que a gente usa na terapia do esquema, ou no processo terapêutico, né? Para os pacientes terem um pouco da noção, assim, dessa criança, né? Então, como é que foi essa criança, né? Ela foi uma criança raivosa, zangada, brava, E se né? ela Que reagia. sentiu raiva por quê? Foi uma estratégia Sim. de proteção. A emoção raiva estava dizendo alguma coisa sobre ela, sobre aquele contexto. Ela não escolheu Uhum. sentir raiva. Será que essa criança raivosa surgiu de um contexto de ataque, de bullying? Será que essa criança raivosa surge de pais críticos e exigentes e punitivos, né? Então observem como é que essas imagens também chegam até vocês, que emoções elas causam. Se às vezes vocês se sentem assim em relações subjugadas, né? Como uma pessoa submetendo a outra. Então, quando a gente vai olhando para essas histórias, a gente vai entendendo quais foram as emoções que experimentamos na infância, né, Camila? E que às vezes a gente traz até hoje como uma marca, uma ferida emocional, né? E isso se torna então uma estratégia de defesa. Aí os adolescentes entram nesse modo aqui, que é o modo protetor desligado. Se desliga da realidade, põe o fone para não ter que ouvir as E cobranças, né? E quantas quantas vezes nós vezes... adultos a gente faz isso? E faz isso com isso aqui, ó, na mão, né? A Exatamente. gente se desliga das emoções, a gente se desliga das relações, a gente se protege de tudo isso que Mas acontece, elas né? estão dominando do mesmo jeito. A gente quer, a gente desliga conscientemente, mas a gente está sendo controlado por um movimento completamente inconsciente, que a porcentagem é muito maior. Então, o nosso nível de inconsciência, no sentido daquilo que a gente não sabe, que não está na nossa consciência, é muito maior do que aquilo que está na nossa consciência. Então, assim, esse é nosso objetivo, né, Cris? Com essas lives, compartilhando. Eu tô preocupada com o tempo aqui, porque da última vez o Instagram nos deu tempo, né? Dessa vez não Mas sei se parece que vai está dar. liberado. Então, Então, vamos lá. assim, se o nosso grande objetivo é ajudar, né, com essas lives, compartilhando esse conteúdo. Aí eu com medo? Essa é do medo? Não, essa é a criança feliz. Então, o Criança objetivo é a gente feliz. resgatar a criança feliz O que vive nosso. dentro da gente, né? O nosso Exatamente. adulto saudável. Deixa eu achar aqui, ó, para que a gente possa, então, acionar o nosso adulto saudável, né? O adulto saudável, que tem estratégias de enfrentamento mais adaptativas, né? Menos impulsivas, com mais consciência, né? Então, Então, compartilhar esse conteúdo todo, a gente tem esse objetivo. Com Afetivamente, né, nesse final de semana, nós temos esse objetivo para nos ajudar também, porque quando a gente está estudando, né, e quando a gente está compartilhando todo esse conteúdo com vocês, a gente também é uma forma que a gente tem de entrar em contato com a nossa criança feliz, com o nosso adulto saudável.
e ajudar vocês também a entrarem em contato com a criança feliz e com o adulto saudável de vocês. Então, assim, a gente acredita que quanto mais a gente compartilhar conteúdo, mais a gente pode contribuir, né, de tijolinho em tijolinho aí, né, Cris, a gente construir, né, contribuir para uma saúde mental, né, para a gente E viver com emocional, né? qualidade, exatamente, para a gente viver com qualidade, para a gente ter relações coerentes, para a gente construir relações saudáveis. Então, esse é o nosso objetivo, né, Cris? Uhum. Sim, e entendendo que a vida vai sempre trazer novos desafios, uma vez que a gente dá um passo, né, a gente tem uma nova perspectiva de vida, né? Então, não significa que fazer terapia vai ficar sem problemas na vida, pessoal. A intenção, muito pelo contrário, é que a gente consiga, né, se permitir errar, se permitir lidar com as adversidades, com o lugar que o outro ocupa na nossa vida, entendendo quais são essas nossas necessidades, como é que a gente precisa ser atendido, se depende da gente, o que depende da gente, como que a gente pode fazer para ampliar esse olhar de soluções, de possibilidades, ao invés de problemas, de reclamações, de paralisação, né? Vitimização, né, De Cris? vitimização, de depositar no outro, né, a culpa. Então, quando a gente conta essa história aí do carro, qual é a sua responsabilidade na vida que você está vivendo hoje, né? Que olhar é esse que você está dando para você neste momento, né? E aí a proposta do Afetivamente é justamente isso, que a gente possa ampliar esse olhar, que a gente possa ampliar essa consciência. A gente está preparando Afetivamente assim, com muito, como o próprio nome diz, né? Que é a base do nosso trabalho, é o afeto, é a relação terapêutica, né? É aqui, nessa troca de olhares, de sensações, que começamos a estabelecer vínculos saudáveis, seguros, onde a gente possa se expressar verdadeiramente, sem julgamento. Então, a intenção do Afetivamente é essa troca, né? É esse contato quentinho, gostoso, né? De poder perceber que tem lugares que a gente pode simplesmente ser, né? Sem julgamento mesmo. Exatamente. E com essas lives todas, né, Cris? Então, assim, a gente encerra, né, esse período agora, né, assim, de lives para a gente poder ter o curso esse final de semana. E assim, a gente aceita sugestões também, né? Vocês têm os nossos contatos no Instagram, no meu Instagram tem o meu telefone, né? Então, assim, do que vocês querem escutar, o que vocês acham que pode contribuir para uma saúde emocional, para uma saúde mental no dia a dia de vocês, né? E a gente daqui, com a teoria, se a gente puder desmiuçar isso aqui juntinho com vocês, para poder levar isso aí para vocês, o que a gente puder contribuir, né, Cris? A gente está aqui para poder contribuir. Então, a gente espera que vocês tenham gostado. Os nossos contatos estão lá. Qualquer dúvida, pode compartilhar, pode mandar direct, pode mandar WhatsApp. Né, Cris? Lembrando que, então, o workshop efetivamente vai acontecer nessa próxima sexta e sábado, 27 e 28 de novembro. No dia 27 é de 19 às 21 e no dia 28 de 9 às 11 horas da manhã, tá? Tem link na minha bio, na bio da Camila, com a inscrição, a possibilidade de inscrição, vocês vão ser direcionados direto lá para o link. Vai ser pela plataforma Zoom. Nós temos o Alexandre, que é nosso ajudante técnico, então Alexandre e Miguel também vocês podem acessá-lo para poder tirar as dúvidas técnicas de como acessar o Zoom. Isso tudo a gente explica no momento lá da inscrição. E lembrando também que a gente está com o grupo VIP do Afetivamente no WhatsApp, que está um grupo muito gostoso. A gente não fica enchendo a caixa postal de ninguém, caixa postal antiga, né? Pelo amor de Deus. A caixa de WhatsApp de ninguém. São mensagens curtas, pequenas, mas que trazem bastante reflexão. A ideia é trazer esse aconchego, trazer afetos, trazer reflexões, trazer incômodos, porque a gente não quer construir só lugares confortáveis, não, porque também esses lugares...
desconfortáveis nos fortalecem e nos fazem pensar, né? Aí o Alex está aí, pessoal, tá vendo? Podem chamá-lo, solicitá-lo, conhecer a página dele também, que ele é 10, Isso. né? E Está aí, fazendo uma ótima quando vocês parceria. fazem a inscrição, vocês recebem o link um dia antes do curso para poder entrar, recebem um e-mail. Nesse e-mail tem um contato do Alexandre e ele vai ensinar quem tiver dúvida, quem não tiver o hábito de mexer, né, com essas plataformas, ele vai explicar. E depois, na segunda-feira, mais ou menos, a gente manda a aula na íntegra gravada. Então, quem não puder assistir ao vivo, você vai ter o conteúdo tanto do PowerPoint quanto a aula gravada. Tá bom? Isso mesmo. Então, a Cris, um gente beijo. conta com a presença de vocês. Não deixem de participar, porque tá imperdível, tá uma delícia. A gente agradece, né, Camila, sempre a participação de todos aqui na live. É uma delícia essa troca, é uma delícia ver cada um de vocês entrando aqui. E a gente, esses retornos também, assim, depois da live, que vocês mandam no nosso WhatsApp, no Instagram, são muito gostosos. Então, a gente quer agradecer demais. Obrigada, Geila, sempre apoiando aí os projetos, participando ativamente, participou com a gente da primeira turma do Afetivamente. Obrigada, viu, minha querida? Mayra, a Nayara, né? Todos que estiveram aí com a gente na primeira turma, nosso muito obrigado pela confiança, pela parceria e pela participação. Né, Camila? Exatamente, Cris. Obrigada pelo encontro de Obrigada. hoje, pela parceria. Né, a gente está encontrando só online, né? Então, assim, sinta-se abraçada aí também. Um abraço gostoso e quentinho do Olaf para vocês também. Exatamente por esse encontro. E um beijo. Beijo para todos. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Agora eu tenho que ver como que eu saio aqui, hein, Cris? Pra gente... Pera aí. Não vou poder te ajudar neste momento, Camila. Vou fechar, hein? Então tá. Beijos.